A todos presentes. Acho que estamos todas as palestrantes por aqui. Primeiro, eu queria agradecer novamente a presença de todas e todos no dia de hoje. Esse é o quinto de uma série de atividades realizadas. Para quem ainda não acompanhou, né, nenhum dos webinários anteriores, esse foi um processo realizado para falar sobre a situação de defensores e defensoras ambientais, não só no Brasil, na América do Sul, e contou com diferentes mesas, né, e debates nas últimas quintas-feiras. Hoje nós estamos nesse último dia para conversar sobre a situação, sobre o apoio internacional que as organizações, que os atores podem trazer para defensores e defensoras ambientais. Antes, desculpa, para quem não acompanhou ainda essas atividades, nós vamos ter hoje pessoas, palestrantes falando em português, espanhol e francês.
tem aqui na plataforma a possibilidade de escolher, né, o idioma, tanto o áudio original como a tradução. Então, nós temos interpretação e tradução simultânea, né, para poder facilitar a atividade. Então, só para se tiver alguma dificuldade, mas tem um botãozinho que você pode escolher, vocês podem, né, escolher o idioma que vai ser em que vai ser falado, né, caso seja necessária a tradução. Então, novamente, só para retomar, né, acho que eu não me apresentei no começo, eu sou a Ivy Oliveira, da Frontline Defenders, que é uma organização internacional que trabalha a proteção a defensores e defensoras, e tenho hoje a tarefa de moderar essa atividade. Como eu comentei anteriormente, ela é a quinta, né, a quinta mesa, ou quinto seminário de uma série de atividades que ocorreram nas últimas quintas-feiras, para conversar um pouco, né, sobre a situação que enfrentam defensores e defensoras ambientais na nossa região. Nessas últimas 4 semanas, foi várias defensoras e defensores de diferentes países da região, mas também outros atores, jornalistas e algumas organizações internacionais estiveram com a gente para conversar sobre a situação de defensores e defensoras durante a pandemia, né, o que tinha mudado, quais eram os novos obstáculos, também que direitos são reconhecidos para a defesa de direitos humanos, o marco nacional e internacional, proteção a defensoras e defensores no território, né? Então, estratégias de proteção que as organizações estão utilizando e que estão funcionando, né, na defesa do território. E hoje, né, aliás, na semana anterior, jornalistas, então também o papel da comunicação nessa tarefa, né, de defesa de direitos. E nessa última, nós estamos conversando, terminando, né, fechando o ciclo com o papel dos atores internacionais e o que atores internacionais podem fazer na contribuição, né, do trabalho de defesa de direitos ambientais, mas particularmente na proteção a defensores e defensoras. Essa série de eventos foi organizada pela Acnud, a Embaixada da França no Brasil, o Fundo Casa Socioambiental, PNUMA, ONU Mulheres, a Delegação da União Europeia no Brasil e a WWF Brasil. Então, antes de continuar, também queria comentar aqui para a gente, que também é um ator internacional e vendo como está a situação na região, a importância, né, de que essa quantidade de organismos e organismos internacionais, grupos, tenham se juntado para conversar sobre esse tema de grande relevância nesse momento. E alguns dos objetivos, né, dessa série foi dar visibilidade, então, mostrar o que defensores e defensoras do meio ambiente estão fazendo, né, no dia a dia, como estão trabalhando, também valorizar esse trabalho que é tão essencial, né, no contexto atual, qual é a atuação na preservação do meio ambiente, mas também o que estão todos os ataques, né, que vão sofrendo exatamente por realizar essa defesa de direitos. Então, também foi uma oportunidade de conversar sobre esses desafios, de conversar sobre os riscos e sobre algumas estratégias, também para divulgar, né, mecanismos e ferramentas que estão funcionando, como eu disse anteriormente, mas também essa troca, né, entre diferentes países, entre diferentes grupos. E um momento também para mostrar e para visibilizar quais outros parceiros e parceiras estão nesse processo de defesa de direitos ambientais e qual é essa rede, né, que nós temos hoje em dia para nos apoiar e para conseguir continuar, né, essa defesa de direitos. A gente vai continuar conversando daqui a pouco, mas eu queria primeiramente chamar, né, antes de abrir mesmo a mesa, os representantes da União Europeia e da França, que estão aqui com a gente, para dar umas palavras iniciais também. Então, eu vou começar
convidando o encarregado de negócios da Embaixada da França no Brasil, Gilles Pécassou, para conversar com a gente. Obrigada. Muito obrigado. Merci beaucoup. Je crois que de parler en français. Eu vou preferir falar em francês. Eu quero agradecer os organizadores por poder falar com vocês em minha língua materna. Obrigado, senhora Oliveira, por essas palavras de acolhimento. E eu estou realmente muito feliz de poder participar deste webinar, isso junto de outros parceiros, e isso nos deixa realmente muito felizes, e poder também participar com o senhor Ignacio Ibáñez, da União Europeia, e também de poder reconhecer aqui alguns amigos, como a Michel Forst, que é um ilustre membro defensor do meio ambiente. Na França, a proteção do meio ambiente é geralmente objeto de discussão e é vista como modo de produção, consumo e modo de vida. E nós vemos esse assunto como sensível e complexo, e por isso os defensores do meio ambiente devem ter uma atenção e uma proteção melhor. Na França, a Carta do Meio Ambiente, em 2004, colocou na nossa Constituição uma afirmação de que o meio ambiente é um patrimônio comum dos seres humanos e que sua preservação deve ser buscada da mesma forma que outros interesses fundamentais da nação. Esse texto não traz a preservação do meio ambiente como um direito, mas sim como um dever. E para nós, a defesa do meio ambiente e a defesa dos defensores do meio ambiente são uma parte integrante da defesa dos direitos humanos. E, por isso, em março de 2019, nós assumimos a proposição assumida pela Noruega junto ao Conselho, e isso na 41ª sessão da CDH, onde afirmamos a importância do papel dos defensores do meio ambiente e da necessidade de dar a eles a mesma proteção que os outros defensores do meio ambiente possuem, sem que eles sejam submetidos à violência, ameaça e insegurança. Eu quero saudar também os nossos participantes e nosso compatriota Michel Forst, que é uma figura emblemática da defesa do meio ambiente, que acaba de concluir o seu mandato de relator especial junto às Nações Unidas e que, no âmbito das suas funções, ele chamou a atenção do Conselho dos Direitos Humanos sobre a situação dos defensores ambientais em diversos países. Na região, há 150 anos, o escritor francês Victor Hugo lamentava, já abro aspas, que a natureza fale e que os seres humanos não a escutem. E são os defensores do meio ambiente que estão levando adiante essa palavra, pois eles fazem com que nós tomemos consciência do impacto que isso provoca em nossas vidas. E por isso eles precisam ser escutados, ainda que eles não nos tragam somente boas novas, mas eles mesmo assim devem ser protegidos, pois muitas vezes por conta dos as questões econômicas e financeiras, eles são deixados de lado. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada. Eu passo agora a palavra para o embaixador da União Europeia no Brasil, o senhor Ignacio Ibáñez. Muito obrigado, Ivy Oliveira, moderadora deste evento. Prezado Gilles Pécassou, encarregado de negócios da França. Prezados palestrantes, Michel Forst, Maria Amália Souza, Tatiana Cordeiro e Javier Roura Blanco. Participantes que nos acompanham, senhoras e senhores. Encontro-me hoje com vocês nesse formato virtual para a abertura do webinário Como avançar na proteção das defensoras e defensores ambientais, o apoio dos atores internacionais. Antes de mais nada, quero dizer que é um prazer participar desta abertura
que temos orgulho desta parceria com a Embaixada da França no Brasil, o Fundo Casa Socioambiental, o PNUMA, ONU Mulheres e WWF Brasil, na organização desta série de webinários dedicadas a defensoras e defensores do meio ambiente. O tema deste webinário ilustra perfeitamente a necessidade de aprofundar os mecanismos que permitem responder às expectativas de maior segurança para a atuação das defensoras e defensores dos direitos humanos e reconhecimento do seu papel positivo, incluindo neste universo as pessoas que defendem o meio ambiente. Em 1998, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou sua declaração sobre defensoras e defensores de direitos humanos para aumentar o reconhecimento do seu papel e incentivar os países a criar um ambiente mais favorável para a sua atuação. Mas isso, infelizmente, não impede que em todo o mundo um número muito elevado de defensoras e defensores dos direitos humanos e do meio ambiente enfrentem ameaças por conta da sua atuação. Em muitos países, a situação vem se deteriorando. A União Europeia assumiu um compromisso no enfrentamento à violência contra defensoras e defensores ambientais e dos direitos humanos. O apoio a esses indivíduos, grupos ou órgãos da sociedade e o apoio às liberdades fundamentais é um componente estabelecido na política externa da União Europeia e uma das suas principais prioridades. Nas suas relações externas, a União Europeia está empenhada em defender uma política em prol da democracia e dos direitos humanos. A União Europeia visa integrar as preocupações em matéria de direitos humanos em todas as suas políticas programadas, para o que dispõe de diferentes instrumentos destinados a ações específicas, designadamente para financiar projetos através dos seus instrumentos de financiamento. Cada 4 anos, o Conselho da União Europeia adota um quadro estratégico da União Europeia para os direitos humanos e a democracia, acompanhado de um plano de ação para a respectiva aplicação. O plano em andamento é para o período 2020 e 2024. A proteção dos defensores de direitos humanos é uma prioridade no âmbito desses planos de ação. O evento de hoje confirma mais uma vez que as defensoras e defensores são parceiros imprescindíveis para o nosso diálogo com a sociedade civil. A situação de defensoras e defensores é também abordada regularmente nos nossos diálogos bilaterais com o Brasil sobre os direitos humanos. As diretrizes da União Europeia específicas para defensoras e defensores predispõem medidas concretas para proteger as defensoras e defensores em risco, incluindo o fornecimento de ajuda de emergência, e incentivam os diplomatas da União Europeia a adotarem uma abordagem mais proativa em relação às defensoras e defensores. Nesse sentido, além do diálogo e do trabalho de advocacy com as autoridades dos países, temos programas para apoio concreto emergencial às defensoras e defensores em situação de risco, implementados em parceria com a sociedade civil. Entre eles, temos o Programa Global da União Europeia, protectdefenders.eu, e no Brasil, o projeto Conectando Mulheres, Defendendo Direitos, implementado em parceria com ONU Mulheres. Lançamos, no início de 2020, um edital para apoio a projetos da sociedade civil, no qual uma das prioridades foi defensoras e defensores dos direitos humanos. Vale lembrar que, desde 2018, cada ano, a delegação da União Europeia organiza um concurso para premiar projetos emblemáticos na proteção e defesa dos direitos humanos no Brasil. Este ano, o tema é a pandemia da Covid e os direitos humanos. Em um mundo onde se observa crescentes ameaças, perseguições e diferentes tipos de violências contra defensoras e defensores ambientais e os direitos humanos, esses programas têm a ambição de ser uma resposta concreta de apoio a essas pessoas que se arriscam para defender o meio ambiente e os direitos de todos os seres humanos. Através da sua atuação, fazem avançar as conquistas e direitos humanos para toda a sociedade. Antes de concluir, gostaria de ressaltar a importância do papel da União Europeia no âmbito multilateral e internacional
encorajando iniciativas de cooperação entre países em prol da defesa dos direitos humanos, tais como o Acordo de Escazú sobre o acesso à informação, participação pública e acesso de justiça em assuntos ambientais na América Latina e Caribe, assinado por 23 países da região e atualmente ratificado em 10 dos países assinantes. Trata-se do primeiro acordo ambiental da região e o primeiro do mundo a prever mecanismos específicos de proteção de defensoras e defensores ambientais. A ratificação e a implementação desse acordo é, portanto, uma oportunidade para aprimorar as ações de prevenção e combate à corrupção em temas ambientais. O acordo traz avanços importantes que podem complementar e reforçar a legislação e as práticas existentes, além de criar um espaço de governança, cooperação e diálogo regional. Finalizo aqui, exprimindo o reconhecimento da União Europeia pelo trabalho das defensoras e defensores que atuam na linha de frente pela defesa do meio ambiente e dos direitos humanos no Brasil, na América Latina e em todo o mundo. Agradeço pela sua atenção. Muitíssimo obrigada, senhor embaixador. Muitíssimo obrigada, né, aos representantes da França e da União Europeia, também por essas palavras. Realmente, a gente que trabalha com proteção a defensores e defensoras no dia a dia sabe a importância que se façam reconhecimentos públicos de atores internacionais também, né, a esse trabalho, e para a gente é muito gratificante também como organização europeia, né, a Frontline é uma organização irlandesa, saber que podemos continuar contando com a União Europeia nesse processo. Muitíssimo obrigada, eu vou dar início então aqui à nossa conversa. Novamente, né, então bem-vindas e bem-vindos todas e todos nesse quinto webinário. Acho que eu não cheguei a comentar anteriormente, mas todas as 4 sessões anteriores estão gravadas e elas estão disponíveis na página, né, na página que acho que a maioria se inscreveu, né, dos seminários, e podem ser acessadas, tem a duração de 1h30, com os temas que nós conversamos antes, né, e eu convido a todas e todos a darem, né, uma olhada nesse material, que também está super interessante, e, como mencionado anteriormente, com experiências da Colômbia, do Peru, jornalismo comunitário, mídia indígena. Então tem bastante material muito interessante e importante, né, sobre a defesa do meio ambiente e direitos indígenas nesse continente, né, nessa região. Então, só para comentar um pouco, a gente vai estar aqui mais ou menos até as 4h30, horário Brasil. A ideia é que no final dure mais ou menos 1h30 o seminário. E nós primeiro vamos ter uma parte inicial, onde nossos palestrantes e as palestrantes vão conversar um pouco com a gente, e depois eu abro para perguntas. Vocês podem, durante as intervenções, escrever perguntas no chat, no bate-papo, né, do Zoom, e a gente vai abrir depois, né, para o debate no final da quarta palestrante. Nós vamos primeiro com uma visão mais global, né, com uma visão internacional. Então a gente vai começar com o Michel e o Javier, e depois a gente vai passar para a Tatiana e para a Maria Amália. Eu vou apresentá-las, né, à medida que a gente for conversando, mas essa é a dinâmica, só para quem não esteve nas outras atividades antes. Então, primeiramente, só conversar, né? Tipo, acho que os webinários anteriores e também a mesma fala dos representantes da França e da União Europeia trouxeram, né, a importância desse trabalho de defesa, e também estamos todas
e todos aqui presentes conscientes dos ataques, né, que defensores e defensoras estão sofrendo. Então, é uma oportunidade, sim, da gente, como atores internacionais, e nesse momento, reconhecer a importância do trabalho, reconhecer que existe violência, reconhecer que ainda existe muito que deve ser feito para garantir a proteção, e vamos estar, né, conversando aqui um pouco mais sobre o que já tem disponível, mas também um pouco do que falta, né, e o que a gente está vendo de dificuldade na implementação do que se tem disponível de apoio para defensores e defensoras. A gente conversando com as organizações locais, existe sempre o reconhecimento, e isso foi também falado nas outras sessões, da importância de contar com atores internacionais para ajudar a dar visibilidade, para ajudar a denunciar, para ecoar, né, as vozes do que está acontecendo no território. Infelizmente, para apoiar, legitimar algo que é legítimo, digamos assim, né? Então, às vezes, as palavras até tão mal colocadas, né, quando a gente fala desse jeito, mas que são lutas que, né, para nos solidarizar e também para mostrar lá fora o que está acontecendo, e, por outro lado, também no apoio com recursos também, né? Então, a gente vai ter aqui também 2 grupos que trabalham, bom, 3, né, mas que tem vários apoios que são mesmo também de caráter de apoio prático, né, para quando existem situações de risco, mas também para apoio das causas, né, defendidas no território. Então, de novo, obrigada por vocês todos estarem aqui. Primeiramente, eu vou convidar o Michel Forest, o senhor Michel Forest, para conversar com a gente sobre a importância, ou sobre o papel, né, dos atores internacionais nesse processo. O Michel foi relator, como também foi mencionado aqui, ele foi relator de defensores e defensoras durante 2 mandatos, acabou recentemente. A gente teve bastante oportunidade de compartilhar nesse tempo, e o Michel é um grande conhecedor também da América Latina e pôde visitar, né, durante o mandato, vários países, né, da região. E é um prazer, né, tê-lo aqui conosco para conversar um pouco sobre o papel e sobre o que você também viu, né, nesse tempo todo trabalhando com defensores e defensoras ambientais. Então, Michel Forest, obrigada pela participação. Michel? Alô? Allô, je crois qu'on a été coupé. Sim. Eu acho que caiu. Caiu? Está tudo bem? Caiu, sim. Pode, então, Michel Forest pode iniciar. Ok, je reprends donc. Je remerciais donc l'ambassadeur. Eu gostaria de agradecer a Embaixada da França e todos os parceiros por esse convite e poder falar a vocês nesse seminário. Como vocês sabem, os defensores desempenham um papel fundamental na salvaguarda da democracia e também em garantir que ela permaneça aberta, pluralista, participativa e que esteja em conformidade com os princípios do Estado de Direito e da boa governança. Durante os 6 anos de minha gestão como relator, eu percebi a que ponto é perigoso ser um defensor do meio ambiente hoje. Se você é um defensor do meio ambiente, você corre o risco de ser ameaçado, intimidado, ou mesmo ser investigado, de ser assediado e até criminalizado. Você pode também, como defensor, sofrer campanhas difamatórias, ter as suas liberdades públicas cerceadas, incluindo o direito de se expressar e de se reunir livremente. São coisas frequentemente negadas
a essas pessoas, mas isso não impede os defensores de empreender corajosamente a promoção dos direitos humanos. E você fazendo isso, você pode ser preso, detido, desaparecer ou ser assassinado. E essas violações variam ao longo do tempo e em todas as regiões, mas elas buscam sempre trazer descrédito, silenciar e diminuir a palavra dos defensores. Eu vou falar brevemente hoje, no tempo que me alocaram, para que, a partir das minhas recentes consultas e meu trabalho junto às Nações Unidas e à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, como podemos ajudar e proteger melhor os defensores. E, para concluir, eu vou trazer alguns elementos que eu acredito serem essenciais para proteger os defensores dos direitos humanos. Primeiramente, o quadro jurídico internacional para a proteção dos defensores dos direitos humanos está bem estabelecido, e isso foi lembrado por Gilles Pequassou, ou seja, os estados adotaram por consenso, em 1998, uma resolução importante chamada Declaração das Nações Unidas sobre os Defensores dos Direitos Humanos, que lembra em seu artigo 1 que qualquer indivíduo, grupo ou órgão da sociedade que proteja os direitos humanos é um defensor. Não há necessidade de ser um membro de organização, pois um defensor é, antes de tudo, definido pelo que ele faz, ou seja, promover e defender os direitos humanos, e não somente por quem ele é ou de onde ele vem, mas é essa definição que deve ser defendida e protegida, porque ela é, primeiramente, universal e porque certos estados, inclusive da região, eles pensam em repensar ou voltar a essa definição. E, por isso, nós precisamos garantir a proteção dos defensores. E, para tal, os estados adotaram, em 2000, um mecanismo de proteção internacional, criando um mandato de relator especial junto às Nações Unidas para os defensores. Esse mandato, que eu ocupei durante 6 anos, utiliza diferentes técnicas e métodos para obrigar os estados a cumprir com suas obrigações de desrespeitar e proteger os defensores. Eu não tenho tempo para descrevê-los todos, mas eu gostaria de falar alguns mais importantes e mais eficazes que estão de acordo com a temática do seminário. Primeiro, há visitas aos países, ou seja, o relator especial visita oficialmente países, reunindo-se com autoridades, com defensores, com as instituições do Estado. Ele vai encontrar, obviamente, as embaixadas e, ao final dessa visita, torna públicas suas conclusões e recomendações para o Estado. E isso por meio de um relatório de fim de missão que é apresentado durante uma sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. E foi assim que eu pude visitar oficialmente, isso com o apoio de várias embaixadas, Honduras, o México, a Colômbia, o Peru. Eu também fui convidado para ir ao Brasil pelo governo, mas a crise do Covid impossibilitou, lamentavelmente, essa visita. Eu espero que o meu sucessor possa visitar o país quando as condições assim o permitiram. Acredite, a apresentação desses relatórios junto às Nações Unidas tem um impacto considerável e acredito que os defensores da Colômbia são testemunhas disso. A segunda técnica utilizada é a das comunicações individuais. Quando o relator especial é alertado sobre ameaças ou ataques contra os defensores, ele tem a possibilidade de enviar uma carta de denúncia ao Estado, que tem 60 dias para responder. E a carta do relator e a resposta do Estado se tornam públicas posteriormente pelas Nações Unidas. Acreditem, é um método extraordinariamente eficaz que obriga os estados a investigarem sobre os ataques contra defensores. E no que me diz respeito, e porque os ataques feitos aos defensores do meio ambiente vêm principalmente de empresas internacionais, especialmente da indústria extrativa, do que chamamos de agronegócio, dos projetos de barragens, rodovias e pontes, eu decidi enviar as mesmas cartas a empresas internacionais. E acreditem, essas cartas tiveram um impacto considerável, porque as empresas detestam ser interpeladas, questionadas pelas Nações Unidas, pois é a reputação, a credibilidade deles que está em jogo. E, por isso,
Desde então, eu comecei a trabalhar dessa forma e pude ter sucesso em minhas discussões com algumas empresas internacionais. Os defensores e suas organizações devem continuar a enviar essas comunicações. E também as embaixadas podem utilizar os comunicados, os relatórios feitos, para também discutir com governos e sobre o Estado de Direito nos países. Nós sabemos que há uma diplomacia que faz com que o relator especial possa manter um diálogo regular, construtivos com os governantes, isso seja durante visitas a países ou intercâmbios regulares com suas embaixadas, seja em Genebra, Nova York ou dentro do contexto das Nações Unidas. Então, sabemos que dentro do sistema das Nações Unidas existem outros mecanismos que merecem ser mais conhecidos pelos defensores. E eu poderia falar sobre um trabalho que foi realizado e que começa a dar frutos a partir dos princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos. E também um grupo de trabalho das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos, com o qual eu cooperei durante muitos anos para desenvolver linhas e diretrizes sobre os defensores para empresas internacionais. Também existem as leis sobre o dever de vigilância que vários estados adotaram graças ao trabalho das Nações Unidas. Também posso destacar o trabalho que foi lançado pelo secretário-geral das Nações Unidas, o Guterres, em 2018, que busca desenvolver uma estratégia global, uma estratégia integrada das Nações Unidas em prol dos defensores. E a Agência ONU Mulheres foi a primeira a desenvolver sua estratégia para mulheres defensoras. Eu também gostaria de destacar o trabalho feito pelo Alto Comissariado para os Direitos Humanos, através de seu escritório, para a proteção dos defensores. Eu admiro a qualidade e o profissionalismo das equipes do Alto Comissariado para os Direitos Humanos. E também os bancos de desenvolvimento, como o Banco Mundial, Banco Interamericano, que adotam mecanismos de consulta junto aos defensores, e alguns agora contam com mecanismos de denúncia e lançadores de alerta para os defensores. E isso pode ser melhor conhecido e melhor promovido junto aos defensores. E, finalmente, além das Nações Unidas, eu penso nas Américas e suas organizações intergovernamentais, que também criaram mecanismos para a região em prol dos defensores. E, nesse sentido, temos a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, a Corte Interamericana, que criaram um mandato de relator especial para os defensores e criaram mecanismos específicos como medidas provisórias destinadas a proteger um defensor ou um grupo de defensores dos direitos humanos. Então, e porque eu acredito muito na cooperação entre agências, eu criei há alguns anos um mecanismo de coordenação, de cooperação e um roteiro para implementar uma coordenação formal, intermecanismos, junto à Comissão Interamericana, e para criarmos uma relatoria especial sobre defensores, para evitar duplicação em termos de relatórios e para que nossos mandatos respectivos sejam reforçados pela união das nossas ações. Eu tive a ocasião de trabalhar junto à Corte Interamericana em prol dos defensores, e eu sei que a minha sucessora vai fazer um excelente trabalho, isso adotando medidas provisórias também, e sei que todos poderão contar com a sua expertise. Nós vemos que dentro desse âmbito de mecanismos, alguns não podem ser esquecidos, assim como o trabalho realizado pela OCDE, que trabalha com alguns países da região e que estabeleceu um mecanismo de reclamações, de denúncias que merece ser melhor conhecido e aproveitado, especialmente quando os defensores ambientais são ameaçados por empresas de países membros da OCDE.
dentre os quais temos muitos países europeus. E, por último, eu penso também no acordo do Regional de Escazú, que é um acordo regional muito ambicioso e que luta para que todos os estados possam ratificá-lo, para que dessa forma ele entre em vigor e produza efeitos. Sabemos que as Nações Unidas e a Comissão Interamericana não são países membros autônomos, eles são uma somatória de atividades, e dessa forma nós vemos que a intervenção das Nações Unidas e de comissões interamericanas se dá por necessidade e pelo objetivo de fazer com que essas ações andem cada vez mais rapidamente. Então, é importante lembrar o dever e a responsabilidade de promover e proteger os defensores dos direitos humanos a partir do Estado. Todas as condições necessárias já foram tomadas para que todos, dentro de sua jurisdição, possam desfrutar na prática de todos esses direitos e liberdades, incluindo o direito de promover e defender os direitos humanos. O segundo elemento é a necessidade de desenvolver leis e disposições que protejam, apoiem e forneçam meios de ação para os defensores e que estejam em conformidade com a lei e as normas internacionais de direitos humanos. A aprovação de então, explicitamente os direitos contidos na Declaração sobre os Defensores dos Direitos Humanos é crucial, pois isso vai trazer cada vez mais legitimidade a esses direitos. E o terceiro elemento que eu gostaria de trazer é a necessidade urgente de lutar contra a impunidade e garantir o acesso à justiça para as violações cometidas contra os defensores. Em muitos casos, as queixas dos defensores sobre violações de seus direitos não são investigadas e são até rejeitadas sem justificativa. E a falha do Estado em investigar as violações é imediatamente vista como endosso para os ataques feitos aos defensores e só pode criar um ambiente onde outros ataques continuarão a ser tolerados. Acabar com a impunidade é uma condição essencial para garantir a proteção e segurança dos defensores. O quarto elemento é a necessidade de estabelecer e fortalecer as instituições nacionais de direitos humanos de forma fortalecida, independente e eficaz, de acordo com os princípios de Paris. E, nesse sentido, eu penso nas comissões nacionais de direitos humanos ou defensores del pueblo. E vemos também que as instituições nacionais de direitos humanos desempenham um papel fundamental em garantir um ambiente seguro e de apoio para os defensores. O quinto elemento é a necessidade de desenvolver um mecanismo nacional para a proteção dos defensores, e isso a partir de uma estreita consulta feita com os defensores, a partir também de programas de proteção que possam incluir um sistema de alerta precoce para antecipar e acionar o início das medidas de proteção. Também é importante pensar na avaliação da segurança dos familiares e dos defensores. O sexto elemento é a necessidade de considerar as necessidades específicas dos grupos em risco, sempre respondendo às necessidades especiais, pois esses defensores enfrentam riscos extraordinários devido ao trabalho que realizam e os contextos em que atuam. Eu me refiro aos ambientalistas, aos povos indígenas, às mulheres defensoras, aos jornalistas, aos sindicalistas, aos jovens defensores, aqueles que trabalham na orientação sexual e identidade de gênero ou direitos sexuais e reprodutivos. Para concluir, eu estou extremamente preocupado com o número crescente de atos e ataques de intimidação e represália contra os defensores dos direitos humanos, como parte de seu compromisso com as Nações Unidas ou com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tais represálias assumem a forma de campanhas de difamação, proibição de viagem, assédio, intimidação, agressões, ameaças físicas e assassinatos. É urgente que ponhamos fim aos atos de represália contra os defensores dos direitos humanos. Obrigada.
Muitíssimo obrigada, Michel Forte, pela essa contribuição. Eu queria, antes de passar para o Javier, também retomar e agradecer a menção específica, né? Não quero falar sobre todos os elementos, e a gente vai voltar também com perguntas, mas a menção específica sobre quem é defensor e defensora de direitos humanos, né? É importante a gente sempre retomar e fortalecer que pessoas que muitas vezes os estados não reconhecem como defensoras e defensoras são, e são os defensores ambientais, defensoras indígenas, populações, trabalhadores e trabalhadoras rurais estão muitas vezes nesse grupo, né, de grupos que não são reconhecidos como defensoras e defensores, e também que defender direitos é um direito, né, é um direito a defender, que hoje em dia está cada vez mais atacado. Então, obrigada por toda a contribuição, mas especificamente por resgatar também essa parte, né. Javier Roura coordenador, é encarregado de comunicação, né, do mecanismo da União Europeia para a proteção de defensores e defensoras, o Protect Defenders. E Javier vai contar para a gente um pouco o que é esse mecanismo, qual é o tipo de apoio, né, que ele dá para defensores e defensoras, ou que ele tem a possibilidade de contribuir, e um pouquinho, né, na prática, o que é que significa esse apoio. Javier, Boa tarde. Bonjour, buenas tardes. Muchas gracias, Ivy, por la presentación y gracias también a los organizadores y a los representantes por esta invitación. Obrigado, Ivy, pela apresentação. Para facilitar esse espaço, nós estamos acostumando-nos a postergar os eventos cara a cara, trabalhando no ambiente online, então é sempre uma oportunidade poder compartilhar com vocês a respeito da proteção, especialmente porque nós, os defensores ambientais, especialmente o Protect Defenders, que é um programa que pode dar respostas a algumas das necessidades mais urgentes das pessoas que estão em perigo por causa da defesa ambiental. E como o senhor embaixador nos dizia, a União Europeia é um ator importante também pelo financiamento a programas concretos, e entre as iniciativas que a União financia na questão dos direitos humanos, Protect Defenders, como disse Yves, é um programa europeu, talvez o mais completo de todos os que existem para as pessoas que defendem os direitos. Primeiro, porque tem um financiamento considerável, depois porque está bastante consolidado, está desde 2015, foi sendo aprimorado e foi adaptando-se a certas realidades nas quais trabalhamos, mas um dos elementos mais destacáveis que faz com que o programa seja tão eficaz tem a ver com o fato de que é realizado pela sociedade civil, com um consórcio de 12 organizações que são as que definem e no cotidiano são as que definem as ações. A missão principal de Protect Defenders é exatamente essa: proteger defensores, servir como um instrumento acessível para quem está em risco. E nós desenvolvemos esse trabalho através de 3 dimensões. Por um lado, a mais importante, que é tangível, que é mobilizar de forma rápida e prática, em termos materiais, financeiros e de qualquer tipo, as pessoas defensoras e a comunidade quando está em perigo. Segundo, através do financiamento às nossas organizações para que possam manter suas estruturas de organização, sua capacidade de resposta, seus programas de acompanhamento e capacitação. E terceiro, e não menos importante, coordenando. A coordenação está no DNA de Protect Defenders. Nós coordenamos entre programas, entre parceiros, para sempre ter melhores respostas, já seja para casos individuais ou situações mais globais, como crises mais específicas, situações em países prioritários, ou dedicada à proteção em grupos que estão particularmente ameaçados, porque o mandato específico de protectordefenders.eu, as pessoas que estão sob risco tem uma dupla ou tripla ameaça pelo lugar onde trabalha, por sua identidade, por questões de gênero ou pelo contexto no qual defendem os direitos. E, de fato, isso é importante para o espaço de hoje,
porque desde a sua criação, Protect Defenders se mobilizou para defender as pessoas que defendem o meio ambiente. Este é um grupo prioritário em todos os nossos programas e dentro do nosso mandato, que é global, esse é o grupo ao qual destinamos mais recursos em termos de volume de apoio, apenas depois aos que trabalham em áreas de guerra aberta. Porque, como foi comentado em nossos seminários, os riscos enfrentados pelas pessoas defensoras são gravíssimos e em todo o leque de represálias aos quais os defensores sofrem no mundo, o do meio ambiente é um dos mais graves, porque é o que concentra mais casos de ataques físicos, violência física, sexual às famílias e até assassinato, que representa 40% de todos os defensores assassinados do mundo. E pertinente é que os países da América do Sul, e mais concretamente Brasil, Colômbia e México, os lugares onde essas ameaças são mais frequentes e mais graves. Ou seja, constatamos no nosso dia a dia que o trabalho de defensores na América do Sul tem um diferencial entre a defesa dos direitos humanos a do meio ambiente. Como funciona esse mecanismo? Logo mencionarei algumas dificuldades que também existem, mas eu vou entrar um pouco para explicar o que oferecem exatamente às pessoas e às comunidades. Primeiramente, oferece proteção, porque, por um lado, financiamos estruturas de assistência como linhas de contato direto ou a presença de pessoal em terreno, que permite aos nossos parceiros dar respostas imediatas, inclusive às 24 horas por dia. Por outro lado, outorga subvenções em situações de risco de qualquer tipo, particularmente os mais graves, e para melhorar a proteção das pessoas defensoras. Mobilizamos apoio para que as pessoas possam não há duas subvenções iguais, não há dois casos iguais, então elas são customizadas, desde necessidades urgentes, proteção de equipamentos individuais, transporte, apoio familiar, apoio para gastos jurídicos, muito frequentemente acesso à assistência médica, reabilitação, apoio psicossocial e, em muitos casos, uma combinação dessas medidas. E se trata de um programa reativo, que atua sempre de forma constante a pedido das pessoas, sob provocação. E os canais de acesso são flexíveis, que pode ser através da nossa página web, correio, telefone, dos nossos parceiros, etc. E poderia desenvolver um pouco mais, mas a partir de uma petição, faz um processo de verificação dos contextos das medidas e que conclui com a subvenção, que é feita de várias formas. Por outro lado, há subvenções que são aplicadas a organizações, porque aplicamos grupos informais, organizações, etc. Essas comunidades buscam esses apoios financeiros para colocar e implementar medidas. Não é só uma linha de financiamento tão ampla como nós gostaríamos, porque há uma grande demanda e nós precisamos priorizar. Então, as organizações que se utilizam desses aportes, dessas contribuições, realizam programas de capacitação e proteção, inclusive para criar iniciativas desde zero e para realizar atividades de campanha que fortaleçam a sua proteção. Protect Defenders também tem, desde o princípio, um mandato particular para apoiar programas de realocação temporária. Quem não está acostumado com esse tipo de programa, há momentos em que as pessoas defensoras e suas famílias precisam se resguardar em um lugar seguro, muitas vezes em outro país, mas às vezes em outra região, e é feito um acompanhamento personalizado durante toda a sua estadia, de acordo com o seu perfil, para facilitar o apoio à terapia, para que possa continuar o seu trabalho e etc. A ideia aqui é fundamentalmente proteger e capacitar para que, ao retornar, as pessoas possam continuar o seu trabalho com capacidades reforçadas e conectada a uma rede internacional. O que nós fazemos em Protect Defenders é, por um lado, financiar esses programas
programas individuais. Por outro lado, coordenar. Nós coordenamos uma plataforma que reúne mais de 70 entidades de realocação. E terceiro, nós financiamos e apoiamos a criação dessas entidades que acolhem o que chamamos de iniciativa refúgio, para promover assistência a esses espaços onde as pessoas defensoras tenham acesso porque a capacidade atual não alcança, infelizmente, a necessidade, o nível de necessidade, também por entender que esses refúgios terminam operando de uma forma insustentável. Por outro lado, além desses apoios financeiros diretos às defensoras e defensores e a organizações, também financia o trabalho de formação e capacitação de defensores que são nossos parceiros. Nossos parceiros realizam programas com os defensores e com as comunidades, e com a proteção, segurança digital, estratégias de autoproteção, segurança remota, formação e capacitação em incidência, etc. Essas capacitações são muito importantes porque vai além do curto prazo e contribui para que as pessoas defensoras possam continuar em suas comunidades com capacidades reforçadas. Algumas dessas formações são feitas em formato de oficinas ad hoc, mas também é feito em processos de longo prazo, acompanhamento com as comunidades que identificam as necessidades, desenvolve a formação e também dando um acompanhamento. Como é um programa bastante amplo, Protect Defenders financia os parceiros para que possa acompanhar fisicamente as pessoas defensoras e as comunidades. Por exemplo, financiamos o trabalho que as brigadas de paz fazem no trabalho de acompanhamento diário aos defensores e defensoras em missões, quando participam em julgamentos, e entendendo esse acompanhamento como um elemento de legitimação, mas também de proteção, que é muito valioso nesses contextos. Também financiamos missões, incidências para defensores e defensoras, comunidades, missões de acompanhamento judicial, acompanhando as comunidades criminalizadas. Também fazemos turnês para chegar às pessoas que estão em comunidades mais remotas, e o trabalho in loco se complementa com o trabalho internacional de incidência e mobilização. Nossos parceiros realizam um trabalho diário e regular para fazer alertas internacionais sobre a situação dos defensores, e o que faz é interpelar os atores para que atuem em casos concretos, e essa ação contribui em muitos casos para melhorar a situação das pessoas em perigo e ajuda a reforçar a sua proteção, especialmente em dar visibilidade. E vou concluir essa apresentação de como o Protect Defenders opera, falando a respeito da coordenação, porque a nossa forma de operar nos permite combinar todos os recursos de uma forma global, buscando fazer estratégias de proteção mais completas. Por exemplo, uma turnê no terreno pode ajudar-nos a fazer contato a uma comunidade nova, que pode gerar um novo processo de financiamento, de capacitação e, inclusive, apoiar indivíduos mais em perigo através de emergência ou realocação. Esse trabalho de coordenação são os mais bonitos para mim, porque são os que exemplificam tudo o que um projeto como o Protect Defenders pode oferecer na sua totalidade. E vou finalizar, mas não gostaria de comentar o que disse ao princípio, sobre os desafios e as dificuldades que também fazem parte do dia a dia, porque não seria realista trasladar uma impressão de que esse programa é uma panaceia e que as respostas são perfeitas. É certo que no marco do trabalho que realiza funciona, tem impacto. Centenas e milhares de pessoas defensoras colaboraram com Protected Defenders e se sentem mais protegidas, menos isoladas, mais acompanhadas, etc. Mas nós trabalhamos em um contexto global que é cada vez mais restritivo e cada vez mais trabalhamos com mais dificuldades por muitas razões, mas um nível elementar porque os nossos recursos são limitados. Esse recurso não tem a capacidade suficiente para dar respostas à necessidade de recursos que oferece. E se já funcionamos ao limite da capacidade, quanto mais se agrava a situação dos defensores e defensoras, mais se distancia essa disparidade, se agrava. E porque vai além do que nós podemos oferecer no nosso mandato. Por exemplo, para abordar
melhor o que pode acontecer em longo prazo? O que acontece quando as ameaças são sustentadas ao longo do tempo ou não se solucionam com nossos programas? Ou, especialmente, como abordamos as causas profundas que fazem com que os defensores que estão em risco e não apenas os seus sintomas? Ou como se adapta todo o nosso programa a um desafio extraordinário como a pandemia? As respostas, eu acho que necessariamente precisam ser coletivas e precisam ser resultados de processo de coordenação e cooperação e de utilizar de forma melhor possível o que cada uma das peças que formamos esse quebra-cabeças, que nós possamos gerar esses espaços para aprender, para coordenar e melhorar. Então, eu concluo agradecendo por essa oportunidade e pelo convite. Muito obrigada pela explicação e por trazer, né, todos os elementos desse, né, mecanismo da União Europeia. Acho também a sua fala no final, né, falando da coordenação e da cooperação, é um bom, fecha bem para a gente entrar também nos fundos que a gente vai conversar agora, que estão aqui na região, que estão na América Latina. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre a Tatiana e a Maria Amália, e para mim é sempre um prazer estar também com elas nessas atividades, né? A gente, pela Frontline, tem a oportunidade de coordenar muitas vezes com ambos os fundos, então a Tatiana Cordeiro, a Maria Amália, diretora do Fundo de Ação Urgente da América Latina, diretora do Fundo Casa Socioambiental, né? São aliadas importantes para a gente, que é uma organização internacional, mas principalmente para as defensoras e defensores que estão, né, nos diferentes territórios fazendo esse trabalho de defesa. Eu vou primeiro convidar a Tatiana para compartilhar um pouco com a gente sobre a experiência da FAO, particularmente, né, no trabalho de proteção a defensoras ambientais ou que estão trabalhando nesse contexto, mas também dizer que para a gente, né, também é um exemplo o trabalho do Fundo de Ação Urgente pelo enfoque feminista específico, pelo trabalho com mulheres, particularmente, apesar de que não é um trabalho que só é dedicado a defensoras e defensores ambientais, pelo contrário, trabalha, né, com muitos outros, acho que a Tatiana vai até falar sobre isso, mas a importância das alianças que são formadas, né, com defensoras do terra e território por meio de um programa, o Mulheres Terra e Território, acho que chama, né, o programa, realmente, inclusive para organizações como a nossa, sempre foi um referente, né, para a gente poder chegar cada vez mais a defensoras e defensores que têm menos apoio internacional. Então, novamente, Tatiana, um prazer ter você com a gente e obrigada pela participação. Muchas gracias, Ivy. Muito obrigado, Ivy. É um prazer estar aqui. Eu parabenizo pela iniciativa e também de poder contar com o embaixador da França para a União Europeia. É um parceiro importante para nós durante tanto tempo e também com Michael Forst. É um prazer estar aqui também com Javier e com Maria Amália. Vou compartilhar um pouco sobre do que se trata o Fundo de Ação Urgente e, finalmente, para refletir sobre as demandas que há neste momento no contexto da pandemia e, finalmente, algumas recomendações em termos de financiamento para esse grupo de pessoas defensoras da região. Eu gostaria de dizer que somos um fundo, como o Ivy dizia, feminista, que apoia o movimento de mulheres feministas da região e que estamos fundamentalmente comprometidas com a proteção
das pessoas defensoras e também das defensoras e com a sustentabilidade da defesa. E a maneira como nós apoiamos essas organizações na região e de uma forma específica as defensoras do território é através dos apoios de resposta rápida. Nós, desde o nascimento do fundo no ano 2009, que começou em Colômbia, Bogotá, desde o começo nós apoiamos as defensoras de território, desde uma posição política e reconhecendo a importância que os povos indígenas e afrodescendentes têm tido na nossa região, na defesa do território, e também as que têm tido um papel fundamental, como as mulheres camponesas e trabalhadoras rurais. Nós temos apoiado, através de apoio de resposta rápida, os 365 dias do ano, 24 horas ao dia, estamos dispostas e abertas a receber solicitações. Nós entregamos apoio ágil e oportuno e seguro, cuidamos muito a segurança das ativistas, nos comunicamos através de plataformas seguras e sempre em contextos de repressão ou de dificuldade com a sociedade civil, nós somos conscientes da importância de não colocar em risco a essas pessoas e sempre estamos repensando e aprendendo com o que os contextos nos dizem e o que nos contam as defensoras. Os apoios rápidos são para segurança e proteção, e, por outro lado, também o que chamamos de oportunidade, a segurança e a proteção individual, coletiva, mas também da organização, e os apoios e oportunidades quando uma situação em um contexto permite avançar em um direito ou impedir um retrocesso, como nós reformulamos. E dessa forma nós apoiamos as defensoras da região e a partir de 2016, pelo recrudescimento da violência contra as defensoras, dos processos de criminalização e judicialização, o incremento do assassinato, das detenções arbitrárias nos últimos anos também nos fizeram repensar e criar um programa de mulheres e território no fundo e, adicionalmente, criar uma nova categoria de apoio, que são os apoios estratégicos, que o que busca é apoiar o fortalecimento das capacidades das organizações de defensores no território, de defensoras no território e também fortalecer a sua atuação política. Nós fazemos uma ponte com as instâncias regionais na defesa dos seus direitos e, finalmente, também apoiando a visibilidade das suas demandas e das suas necessidades em nível internacional. Nós temos um papel importante também frente à comunidade filantrópica, trazendo conscientização do trabalho, sobre o trabalho das defensoras. E, por último, há uns 2 anos, todos os apoios que nós damos têm um componente de cuidado. Isso porque nós aprendemos que há um desgaste enorme físico e emocional das defensoras e particularmente, e que é importante também poder dar recursos para que elas possam ter assistência à sua saúde física, emocional e também espiritual no seu contexto. Esses são os apoios estratégicos que estão dirigidos a grupos, movimentos e organizações de mulheres indígenas, negras, quilombolas, trabalhadoras rurais e camponesas que trabalham na região. E, fundamentalmente, são iniciativas que têm a ver com a proteção, a incidência
assistência, a comunicação e o cuidado. Desde o ano 2018 até agora, os últimos números temos dado 93 apoios na região, que refletem a situação de ameaças na região. 46% na região andina, com um dos países que mais receberam foi a Colômbia, a América Central 23, o Cone Sul 14, México e Brasil 5 apoios, e com relação a uma coisa adicional dos apoios que nós enviamos, o apoio para defensoras do território, nós damos uma variedade de defensoras dos direitos da mulher na região. No entanto, nossos apoios e de respostas rápidas são entre 30% e 40% dirigidas a defensoras de territórios e, adicionalmente, 2 apoios que damos através dessa nova iniciativa, entre os apoios estratégicos, são muito maiores. Eu posso dar os números do que nós entregamos nos últimos anos. É importante mencionar também que desses apoios que nós entregamos, 70% foram para a América do Sul e 60% desses apoios para a proteção e segurança. E eu acredito que isso é algo que nos chama a atenção, porque certamente, como dizia o companheiro que me antecedeu, a região é a região mais perigosa, e como também o ex-relator Michael Forst também é a região mais perigosa do mundo para a defesa da terra e do território e dos bens comuns. E, infelizmente, a pandemia tem sido uma desculpa para diminuir os processos de criminalização, ou seja, não tem servido, ao contrário, tem servido para incrementar o processo de criminalização e, inclusive, assassinatos às pessoas defensoras de território. Isso demonstra a importância dos apoios que nós temos dado, que 60% tem sido destinado à proteção de pessoas que defendem território, e das ações, fundamentalmente, tem sido para a localização do seu núcleo familiar, realocação do seu núcleo familiar. E algumas também têm sido dirigidas a ações de proteção comunitária. Por outro lado, em termos de oportunidades, fundamentalmente os apoios têm estado solicitados para ter incidência junto às comunidades, às autoridades locais e nacionais, e em outros para apresentar precedente legal, especialmente no âmbito regional ou internacional. Isso tem sido basicamente os requerimentos, e dizer que, em termos de apoios estratégicos, nós temos apoiado 72 organizações na região, 40 delas na América do Sul. E, para finalizar esta parte, as demandas nesse contexto de pandemia têm estado relacionadas fundamentalmente com a necessidade da coletividade, a necessidade de infraestrutura para manter o contato, inclusive com a necessidade e a infraestrutura básica, com telefones celulares e aparelhos básicos para a conexão, e acreditamos que a conectividade, nesses casos, são fundamentais para manter as ações políticas dessas organizações, mas também em termos de sua segurança. Por outro lado, tem havido requerimentos e demandas para sustentar as organizações. Eu acredito que o que essa pandemia... não estamos falando de uma situação de saúde, estamos falando de uma conjuntura de várias crises que demonstram a desigualdade dos problemas estruturais aos quais enfrentam a população em geral, mas particularmente as pessoas defensoras de territórios. Parte dessas necessidades de sustento tem havido para a necessidade
para iniciativas produtivas e sua necessidade de manter a defesa do território, sobretudo porque os megaprojetos continuam estando aí e ameaçando a vida e a cultura do território das pessoas defensoras e os seus povos, e a necessidade de apoio para a soberania alimentar e para aprofundar os seus conhecimentos culturais sobre sua própria medicina. A necessidade, certamente, nos chama a atenção, porque há poucos anos a relocação não era a primeira necessidade ou requerimento das pessoas defensoras, era a última opção, porque sempre queriam estar no território, porque entendemos a raiz forte cultural, não somente um local de trabalho, como também a vida, a cultura, a raiz, são os ancestrais, é toda a sua cosmovisão vinculada ao território. No entanto, vê-los agora, tendo como a relocação a principal requisição, isso chama atenção e isso nos convida a pensar de que maneira nós podemos apoiar a proteção e a segurança das defensoras do território, e eu acho que aqui nós temos uma responsabilidade política, uma responsabilidade não apenas como uma parte do planeta, nós temos que entender que estamos falando do espaço com a maior biodiversidade do planeta, mas como as mulheres Maori dizem, isso é o que vai permitir também que o planeta esteja bem, que nós possamos estar bem como humanidade. Então, há uma responsabilidade ética, uma responsabilidade política com esses territórios, com essas culturas, com essas defensoras, mas também com esses bens que são comuns à humanidade e que podem permitir ou não que, como humanidade, possamos ver os próximos anos de uma forma saudável ou não. Então, eu acredito ser fundamental apoiar a visibilidade das demandas e denúncias das defensoras. Acreditamos que é fundamental mostrar o impacto diferenciado que os megaprojetos têm na vida dessas comunidades e desses defensores e defensoras. E digo diferenciado também porque aqui se falou da violência sexual que afeta de forma diferenciada as mulheres, além do que já vimos com relação ao cuidado, que o cuidado é uma responsabilidade fundamentalmente das mulheres. A proteção é preciso redobrar esforços e recursos para garantir a proteção, o cuidado e o bem-estar, ou, como dizem os indígenas da minha terra, o bem viver. Eu acho que é fundamental garantir essas condições para as defensoras e defensores do território. É fundamental também apoiar sua própria medicina tradicional, é parte da sua cultura, e também é fundamental a soberania alimentar, sem dúvida, e todas as ações que têm a ver com a sustentabilidade comunitária e coletiva. Isso é vital e, nesse sentido, nós consideramos que o compromisso, por um lado, precisa ser com os apoios de emergência, sim. Certamente, em alguns casos, é fundamental a ajuda humanitária, mas, fundamentalmente, também acho que é preciso pensar na complementariedade dos recursos. Os recursos não apenas são necessários como urgência, mas também que haja flexibilidade em termos do recurso para que, por um lado, os doadores possam aprender a ser mais flexíveis nesse momento, entendendo a realidade dos e das defensoras, para entender eu acho que isso precisa ser levado em conta para ser mais flexíveis no momento de pensar nos relatórios. E, adicionalmente, acredito ser fundamental também pensar em recursos de longo prazo. E queria só terminar com um caso
de uma reunião que houve com pessoas defensoras do território navarro, que diziam que nossa sobrevivência é um ato político. Então, eu acredito que nós e todos os que estamos aqui estamos convidados a pensar que o território é vital. É vital o apoio ao meio ambiente, mas também estamos falando de pessoas e da sobrevivência de culturas milenares, cujo conhecimento e saber é preciso ser apoiado, porque são as pessoas que até esse momento têm protegido esses territórios para todos e todas. Muito obrigada. Muito obrigada, Tatiana. Eu vou, já também como as falas são bem complementares, eu vou passar já para Maria Amália, para ela comentar um pouco sobre o trabalho do Fundo Casa Socioambiental. Maria Amália, né, como eu disse antes, é a diretora, né, do Fundo Casa, e elas têm também muita experiência fazendo chegar recursos e sendo aliadas, né, parceiras das organizações socioambientais, não somente na área de proteção, pelo contrário, muito mais nesse apoio de sustentabilidade, inclusive, né, que a Tatiana comentou agora. Então, Maria Amália, bem-vinda. Muito obrigada. Eu sou fundadora, não sou mais diretora. Temos uma ótima, melhor que eu, diretora, que é a Cristina Orfeu. Botei o trabalho duro lá para ela. E eu queria contar um pouquinho exatamente como fundadora, né, de uma visão de um fundo local, por que a gente fez isso. Eu vou passar uns slides, eu sei que a gente está com muito pouco tempo agora, né, no combinado, mas para isso mesmo eu vou passar uns slides representativos, porque eu acho que a gente fala muito de defensores e defensoras, mas esquece um pouco de onde veio, né, essa luta, pelo que a gente está lutando, né? E a gente, no nosso contexto e visão desse fundo, todos ativistas que vêm de mais de 30 anos de atuação, vendo que esses grandes espaços... Eu vou compartilhar, então, minha tela aqui, para começar exatamente, vamos ver se eu consigo. Vocês conseguem ver? Conseguem ver? Alguém pode me confirmar que está vendo? Dá para ver, pode passar. Tá bom. O povo Axaninc, do Rio Breu, ali na esquerda, e acho que um dos maiores símbolos, né, dessa violência contra as pessoas que a única coisa que querem é ter uma vida melhor, dando os braços em frente às árvores de seringa, os empates, os velhos empates que os seringueiros faziam, liderados por Chico Mendes. Eu tirei essa foto em 93, no primeiro encontro da Aliança dos Povos da Floresta. E tirei essa outra também, com dias de viagem lá no Rio Breu. Quem não conhece a Amazônia, né, eu acho que a Amazônia agora é um momento simbólico, nós não estamos falando só da Amazônia e dos defensores da Amazônia, mas nesse momento, mais do que nunca, a Amazônia é simbólica de toda essa luta pela defesa. E a questão, uns anos antes, isso aí foi em 89, uns anos antes eu estava ali, olha, com Ailton Krenak, em 86, no primeiro encontro, desculpa, meu cachorro está latindo aqui, questionando os investimentos do Banco Mundial que destruíam florestas tropicais. Isso foi em 86, em Washington, D.C., e o grande programa simbólico que tinha destruído quase toda a Rondônia era o programa Polo Noroeste. E o Ailton, Lutzenberg foram levados para essa conferência para ser testemunhas desse processo, enquanto, ao mesmo tempo, os povos indígenas do Brasil se organizavam para influenciar a nova Constituição do Brasil que estava sendo criada, escrita naquele momento, e muito simbolizada pelo Ailton, que é meu primeiro mestre nesse universo todo. Então, desde esse tempo, nós nos demos conta, ai meu Deus, desculpa, como atores locais, que quem estava mais protegendo
esses grandes, importantes biomas que mantêm a vida do planeta, eram as pessoas que tinham menos acesso a recursos, invisíveis para todo o campo da filantropia, para o campo da cooperação. Até eles poderiam ser reconhecidos como atores importantes, mas a dificuldade de acessá-los, de fazer com que os recursos chegassem a eles, era imensa. E então, desde 85, engajada nisso e aprendendo, eu voltei para o Brasil, na década de 80, e encontrei outras pessoas espalhadas pelo território, não só de toda a América Latina, porque eu trabalhei, fui entendendo como é que era essa luta pela proteção dos grandes biomas latino-americanos. Nós fomos encontrando pessoas em cada região, trabalhando para melhorar a situação de proteção dos seus territórios, da Amazônia, da Mata Atlântica, do Pantanal, do Chaco, dos Andes, da Patagônia, dos grandes espaços naturais que mantêm a vida no planeta. Mas existia uma dicotomia entre a linguagem da conservação que chegava aqui, que era tira as pessoas e protege as florestas, e a outra, que era justiça social, não dá para abraçar árvores se as pessoas estão morrendo de fome. E isso não é um conflito, nunca deveria ter sido. E essas outras pessoas que estavam se organizando era para fazer com que a conservação desses grandes espaços fosse feita com justiça social. Daí surgiu o termo socioambiental. Foi construído por um diálogo profundo de preparação para Rio 92, e aí alguns pequenos fundos começaram a, então, colocar recursos nas mãos dessas iniciativas espalhadas por toda a região, para que elas começassem a se organizar, para produzir para produzir propostas de soluções de proteção para os seus territórios e sua população, e para defender os direitos, para encontrar mecanismos, usar os mecanismos legais. Principalmente os mecanismos legais, nesses 15 anos de atuação agora do Fundo Casa, têm sido fundamentais para manter essa proteção, para diminuir a velocidade da destruição, de alguma forma. Então, esses mecanismos todos que nós ouvimos hoje, que nós ouvimos nos últimos 4 webinários, com depoimentos das pessoas, dos defensores indígenas, quilombolas e de tantas pessoas, que são populações que só querem viver nos seus lugares, que querem proteger, viver as suas vidas da forma como elas estão habituadas. A nossa atuação, então, sempre foi América do Sul, porque os grandes biomas são transfronteiriços. Não tem como você salvar a Amazônia brasileira porque a Amazônia não é só brasileira, né? São 9 países. O Pantanal são 5 países. A gente tem que pensar como é que a vida funciona e onde os recursos precisam chegar. Eles têm que atravessar barreiras. Então, nós criamos um fundo que fosse capaz de transportar, de verdade, de responder, de ouvir qual é a demanda do território, o que precisa ser feito, e criamos um mecanismo que pudesse atender a isso. Então, foi um processo invertido, né? Quando você fala de um fundo, a gente não criou um fundo, pegou um monte de dinheiro e foi pensar o que ia fazer com ele, ao contrário. A gente entendeu o território e resolveu criar um mecanismo que fosse capaz de responder dinamicamente, com a flexibilidade necessária e sem muitas amarras às necessidades reais. E elas foram surgindo. Então, aqui a gente tem um pouco do nosso impacto em alguns anos, que é o aumento da visibilidade e de grupos que são invisíveis em geral, para a nossa população, para as políticas públicas e para a filantropia e para a cooperação. O fortalecimento institucional dessas organizações, dessas comunidades, faz com que elas tenham a percepção de poder elas mesmas ser protagonistas nas propostas para a sua vida. E isso faz com que elas tenham uma ampliação nas suas redes, um fortalecimento da autoestima, e aí, a partir daí, elas são capazes de estar prontas para quando uma ameaça chegar, o que é muito, muito comum e cada vez maior. Então, você tendo as comunidades
vulneráveis, mais preparadas e fortalecidas, elas também têm mais condição de proteger seus direitos. Para ter uma ideia do nosso público, como claro ali, 68% são mulheres. Não porque a gente é um fundo de mulher, mas porque as mulheres são protagonistas na luta pela preservação das suas comunidades, dos seus territórios, das suas formas de vida. Os jovens, em segundo lugar. A população urbana, porque nós tivemos investimento grande para poder proporcionar recursos aí, agricultores, povos indígenas, pescadores, quilombolas. Então, é uma gama é uma população, e é a população mais vulnerável, né? A população com menos acesso, a população mais esquecida. Esses são alguns dos nossos programas. Eu vou passar bem rápido, porque eu quero chegar na essência sem... Nós tem muito pouco tempo para a gente não passar do horário. Algumas das atividades, né, que as organizações desenvolvem, capacitação, o fortalecimento das capacidades, as relações de articulação em políticas públicas, participação em processos de tomada de decisão, tudo isso fortalece e viabiliza e proporciona essa defesa de direitos. Aqui, em números, nos últimos... A gente começou a doar antes de fundar o Fundo Casa, então a gente tem números desde 2002 aqui, mas nós já apoiamos como a gente, quase 2.500 projetos até o final desse ano, mais de 14 milhões de dólares. Esse ano somente nós vamos apoiar, até o final do ano, 518 projetos. É o recorde. Como é uma equipe muito pequena, né, alguém pergunta como é que é possível. É possível pela forma de trabalho que nós desenvolvemos, pela escuta, pela rede de confiança que nós temos no território. Então, a gente tem uma visão biocêntrica do ecossistema como um todo e da proteção da vida. Um conhecimento profundo do território e uma relação que só se amplia de redes de confiança que se cruzam e que vão nos informando em tempo real o tempo todo. Então, a nossa equipe pode ser pequena, mas o acesso que a gente tem constante é muito grande, por isso é possível a gente conseguir colocar tanto recurso em tantas mãos, em um território tão grande. Então, isso também faz com que a participação, os participantes tenham... Que essas populações tenham participação na construção democrática da própria sociedade que a gente vive, né? Como eu falei, né, a gente tem os parceiros estratégicos, a flexibilidade e a resposta às demandas reais, mas um ponto muito importante é mobilizar e fazer os recursos chegarem em moeda local. Nesse momento, e principalmente nas questões emergenciais, que a gente aprendeu nesses últimos 2 anos, entre defensores que precisam ser acessados em territórios extremamente remotos, que estão muito ameaçados, que não podem sair, ou em situações como a Covid agora, nós fomos capazes de mobilizar rapidamente volumes consideráveis e entregar muito rapidamente, por conta desses parceiros locais e dessa grande rede, ou seja, a gente já estava no território, e nós estamos juntos, ou seja, nós temos experiência combinada entre nós de décadas de atuação. Então, é muito fácil para a gente fazer o que é quase impossível para alguém de fora fazer. O que nos faz uma ponte entre esse universo, né, da oferta, da possibilidade de acesso a recursos e para que o recurso realmente possa chegar. A burocracia internacional, bancária no Brasil é quase impossível, tem uma série de impedimentos para fazer com que um recurso chegue nas mãos dessas pessoas. Então, o nosso objetivo é ser uma estrutura enxuta que faça com que a maior parte do que a gente recebe chegue na ponta e em lugares que realmente quase ninguém faz chegar. Só para terminar, então, pela nossa experiência de um fundo local que era, em princípio, sul-americano, nós também nos demos conta que quanto mais fundos como nós, dentro dos próprios países existir,
mais protegidos estão esses atores tão vulneráveis, porque quem vai operar esses pequenos recursos conhece bem, conhece os cuidados a tomar, conhece os caminhos. Então, nós propusemos à nossa rede de parceiros da América do Sul que eles criassem um fundo inspirado na nossa experiência e que a gente está entregando a eles uma tecnologia social, né, que a gente desenvolveu, todos os mecanismos de gestão, administração e filosofia, e 6 países na América do Sul e 1 da África acharam genial a ideia e já tem 6 fundos criados até agora. 4 já em operação, com fundos já de outros parceiros, que são Peru, Colômbia, Bolívia e Moçambique, Argentina e Equador, e Paraguai ainda se estruturando, mas em muito pouco tempo, esses mecanismos são fundamentais. Nesse momento, nessas questões de proteção de direitos, uma das grandes proteções é você estar dentro do território e conseguir mobilizar e fazer recursos em moeda local chegarem nas mãos dessas pessoas. É muito mais fácil, né, para quem está dentro, para quem está próximo. Então, basicamente é assim que a gente trabalha, e finalmente, depois de muitos anos tentando explicar isso, eu acho que esses 2 anos realmente fez com que o nosso processo, o nosso modelo fosse cada vez mais entendido, e por isso esse crescimento em termos de número tão grandes, mas também é uma forma que a gente, né, que é ativista, que está nesse universo, querendo ver esses resultados, se sente pelo menos mais confortado de que a gente pode fazer alguma coisa realmente, né? E que a gente não está sozinho e que a gente pode contar com os parceiros de fora e com a nossa rede de confiança, que confia em nós e que e juntos a gente tem que fazer isso. Não dá para fazer sozinho, e eu acho que esses webinários que a gente fez até agora mostram como é importante essa articulação e que eu espero que a gente consiga cada vez mais conversar mais, porque não tem outro jeito e não dá para fazer cada um isolado, e esse momento é muito, muito urgente para a gente errar agora, né? Então é isso, muito obrigada. Então, muito obrigada, Amália, fundadora, né? Eu me confundi, conheço também a Cristina. Bom, vou pegar o finzinho da tua fala, na verdade, para dizer que, sim, precisamos criar mais espaços para conversar mais. Claramente, 1h30 conversamos, explicamos, temos sempre poucas oportunidades de juntar os diferentes atores e poder explicar com um pouco mais e nem foi tanto, né? Mas explicar um pouquinho cada um dos programas. E o tempo ficou, né, para a gente curto. Infelizmente, tem várias perguntas, né, sobre os processos coletivos dentro dos fundos emergenciais, que é super importante. Tem, fora as reflexões todas que surgiram aqui, inclusão de jovens na defesa ambiental, a importância, de algumas pessoas são mais reconhecidas que outras, então talvez às vezes não consegue participar. Tem vários comentários que seria maravilhoso se a gente pudesse tocar, mas fica com esse gosto de que ótimo, vamos ver como nos encontramos de novo para seguir conversando sobre esses temas. Infelizmente, é um tema que vamos continuar conversando muito, mas super importante, né, que outras pessoas também tenham a possibilidade de conhecer a Protect Defenders, de conhecer o Fundo CADA, de conhecer a FAO, de conversar com o Michel Fodge, relator, o embaixador da União Europeia, encarregado de negócios da França. Então, acho que, e fora todos os outros espaços nos 4 webinários anteriores, né? Então, infelizmente, eu sei que várias pessoas gostariam de continuar a conversa, mas eu vou agradecer a presença de todas e todos, agradecer também o convite para que a Frontline moderasse essa última mesa,
lembrar, né, de novo, que todos esses, os 5 vídeos, né, do evento estão disponíveis, e dizer que a gente precisa terminar realmente, porque nossos tradutores e tradutoras estão fazendo um trabalho bem árduo para fazer disso suficiente. Quem trabalha com isso sabe que 1h30 já é bastante para ficar nesse processo, então eu sempre termino além da minha rodada de agradecimento a todos vocês, um agradecimento também aos tradutores e tradutoras que fizeram possível esses 5, né? Essas 5 mesas, e que a gente pudesse estar aqui. E continuamos, né, apoiando defensores e defensoras ambientais e vendo como desde do âmbito internacional nossas organizações e instituições continuam somando forças nesse processo. Então, de novo, muito obrigada. E até logo.